Vida! Olha, doutor, mas hoje a gente vai falar de um assunto que a galera, eu acho que principalmente as mulheres, têm mais preocupação nessa área, não é? Isso. Que é exatamente varize. Mulher. Então, doutor Mael, a gente vai aprender aqui hoje que varize não é só estética, né? Só estética não. Varize não é só você ter umas pernas bonitas. A saúde da varize, ela é mais profunda um pouco. E tá? que esse tipo de problema dá nos homens também. Ah, sim, com certeza. É muito menos, né? Mas ocorre também em homens. Uhum. Bom, gente, hoje o nosso assunto aqui com o doutor Mael, meu médico, meu amigo, é varizes. Então você que está aí sofrendo de dores nas pernas, pode ser varize, né? Pode A ser. gente vai aprender aqui hoje quais os sinais, os sintomas, quais os fatores de risco, qual é o tratamento. Vai aprender aqui agora. Bom, depois a gente vai estar falando aqui durante a semana também, mas agora eu quero convidar o doutor Mael para a gente começar a nossa entrevista falando sobre varizes. E você que está aí, preste atenção para saber com a gente, que eu já quero começar fazendo aqui a primeira pergunta para o meu amigo doutor Mael, dizendo o seguinte: doutor Mael, o que são varizes? Para a gente explicar o que é uma varize, a gente tem que explicar mais ou menos os vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, que são aquelas vasos que saem do coração, aqueles que você bota muito pulsando, aquilo ali é uma artéria. E a veia é um vaso que não pulsa, é o sangue que está voltando, né, em direção ao coração. Então essas veias, elas são mais frágeis. E por ela ser mais frágil, ela não tem aquele pulso do coração e normalmente ela está voltando, um exemplo, do pé para o coração. Então ela tem que subir contra a gravidade, não é isso? Sim. Ela tem que fazer um caminho de retorno. E o que acontece? A pessoa já é predisposta a ter a varize e esse peso do sangue tentando voltar dilata esses vasos, que são as veias, né? Então, a definição correta é o seguinte: veias dilatadas e tortuosas, elas ficam completamente tortas, fazendo aqueles caminhos que a gente vê nas pernas. E elas têm umas válvulazinhas, essas veias, que o sangue sobe e essa válvula fecha para o sangue não voltar. Se essas válvulas estiverem com defeito, o sangue começa a querer voltar. E quando ele volta, ele enche aquele vaso, mostrando aquelas veias que vão ficando cada vez mais dilatadas, né? E normalmente isso ocorre contra a gravidade. Tá? Aquelas veias que são de cima para baixo, dificilmente dá varize. Por exemplo, da cabeça para o coração não dá varize, por causa a gravidade trabalha a favor. Mas quando é de baixo para cima, tem a gravidade. E a gravidade é importantíssima para provocar as varizes. Então, basicamente é isso, né? São aquelas veias que você vê, tortuosas e muito dilatadas. Elas são as varizes. Bom, gente, está aí para você ver o que são varizes, né? Doutor Mael, o que pode provocar as varizes? Nós temos algumas causas importantes. Tem aquela que chama de primária, ela não tem motivo para ter a varize. Sim. Mas você tem uma dependência hereditária. Ou seja, vem de mãe para filha. A gente fala mãe para filha porque normalmente a mulher, né, ela apresenta mais varizes. Então esse componente não tem o que mexer. Até de uma avó? Isso, Ou hereditário. tem como puxar? É hereditário. Você traz da sua mãe, da sua avó. Então essa é uma causa hereditária, não tem uma explicação. Agora tem aquela secundária, um exemplo. A pessoa pode ter tido uma trombose venosa profunda. Sim. Trombose é um entupimento. Então próximo da sua virilha, se entupir, próximo da virilha, o sangue que está subindo vai ser de dificuldade, porque está entupido. Quando ele sente dificuldade, ele dilata, provocando as varizes. Então a pessoa pode ter varizes nas pernas, principalmente, por causa de uma trombose. Outra coisa também seria as veias que passam por dentro da perna, que você não vê, elas podem estar sendo pressionadas por alguma coisa. E essa compressão, ela pode estar provocando também as varizes. Como a compressão? Um exemplo, roupa apertada demais. Né? Tem mulher que adora aquelas as calças muito apertadas. Quando você aperta demais, você contrai aquelas veias lá dentro. Você contraindo, o sangue tem dificuldade para subir. A roupa apertada faz isso? A roupa apertada demais pode provocar isso. Você começa a retornar o sangue, ele tem dificuldade para subir, porque em cima está pressionado. Aí ele tem dificuldade para subir. Né? Então, pessoal, roupa apertada demais pode provocar varizes, sim. Mesmo se não tiver caso na família? Mesmo se não tiver. Porque vai se provocando, né? Está provocando, né? E como eu falei, a veia ela é sensível. Ela não é que nem uma artéria resistente, ela é sensível. E outra coisa, se você também tiver alguma doença que provocou os defeitos nessas válvulas, as válvulas é o seguinte: o sangue sobe, a válvula fecha embaixo, aí o sangue não volta, e ele vai fazendo isso. Se essa válvula estiver com defeito, o sangue vai tender a voltar. Voltou, encheu os vasos e você apresenta varizes, né?
E outras doenças assim mais complicadas que a gente não vai falar, essas são as mais importantes. Ou seja, você pode ter varizes provocada por você mesmo. O exemplo que a gente falou seria as roupas apertadas demais. Sim, essa coisa de salto alto, subir escada, correr... É bom a gente falar sobre isso, por quê? Nós temos na nossa panturrilha a conhecida batata da perna, não é isso? Aquela musculatura ali, ela funciona como uma bomba. Então, a mulher que anda de salto alto, você há de convir que ela não mexe o pé, não é isso? Ela não mexe, ela anda com o pé parado. Então, aquele movimento do pé faz com que a panturrilha movimente jogando sangue para cima, diminuindo as varizes, ou seja, ajudando o coração, pressionando o sangue para cima. A mulher que usa um sapato muito duro, ela não mexe o pé, e ela não mexendo no pé, você não movimenta essa bomba, facilitando o que? A varize. A pessoa que usa um calçado bem levinho, bem flexível, ele movimenta bastante o pé. Esse movimento faz com que a panturrilha, a batata da perna, pressione o sangue, fazendo o sangue subir mais rápido. Então, o que você falou é importante, um calçado flexível seria o ideal. Doutor Mael, quais os fatores de risco para se ter a varize? Essa dilatação pode ser provocada por quê? Por hormônio. O hormônio quando? Na gravidez. A gravidez, além dos hormônios, a mulher ganha peso, a mulher ganha volume de sangue, porque ela está vamos dizer assim, uma formação do novo ser, então ela precisa de muito volume de sangue. Isso tudo faz com que haja muito sangue dilatando as veias. Então a gravidez é um fator de risco enorme para apresentar as varizes. Então a mulher não deve engordar muito na gravidez, porque estaria facilitando, né, a formação de varizes. O uso de anticoncepcional, injetável ou oral, a alteração hormonal facilita essa formação de varizes. A obesidade, logicamente uma pessoa obesa, ela pesa muito e ela é como se funcionasse como uma roupa apertada. Ela dificulta o retorno do sangue pelas veias. Que geralmente pesa por cima do tronco do corpo e as pernas estão aguentando aquilo tudo, né? Isso. Então o obeso, ele pode até apresentar aquela varizes que você não vê, não é uma externa, mas ela está com as varizes ali dentro. Entendeu? Então a obesidade é importante para poder fazer a varize. A pessoa que tem aquela constipação intestinal, que tem que fazer muita força, toda vez que você faz muita força, você contrai toda a musculatura. Né? Essa frequência faz com que o sangue não volte. Você está pressionando o seu abdômen, o sangue está dificultando o retorno. Então, mulheres principalmente que têm constipação com frequência, constipação prejudica e faz formar varizes, sim. Outro importante, aquelas pessoas que têm profissões que fazem muita força, exige, que eu acabei de falar, se você faz muita força, você contrai o seu abdômen, você dificulta o retorno do sangue. Principalmente assim, tá fazendo aquela força e abaixando, levantando com caixa pesada. É pior ainda. Nossa. Né? É o que a gente fala aqui, aquelas profissões que a pessoa tem que ficar em pé muito tempo, né? Posição ortostática que a gente fala. Se ela fica em pé muito tempo, ou fica sentado muito tempo, né? Esse tipo de posição dificulta, porque você não está andando. Quando você está andando, você está movimentando, fazendo o sangue retornar. E você em pé, o sangue não está tendo força para voltar. E isso cria varizes. Então o pessoal que trabalha a sua profissão de ficar em pé muito tempo, ele é propenso a ter varizes. E também aqueles atletas, né, esportistas que usam muito a impulsão, né, aquela flexão, jogar o corpo para o alto, isso também, esse tipo de esporte propicia apresentar varizes, né? Pessoal que joga basquete, vôlei, halterofilismo, isso a pessoa contrai muito o músculo e você acaba formando varizes por excesso de força que você faz. Mas toda aquela veinha que que aparece, né, transparente nas pernas, pode ser uma varize? Não, às vezes não. Não, né? Às vezes não é varize. E criança? Criança pode ter, porque às vezes tem criança que tem umas... É difícil. Criança, um adolescentezinha, assim, já... Criança é difícil porque está em fase de crescimento, a musculatura está se formando, é muito difícil dar varizes. E você pode ter varizes em outros lugares, né? A gente tem relatos de mulheres na hora do parto apresentar uma varize na vagina, que às vezes nem pode fazer o parto por causa daquela varize, né? Você pode ter varizes no esôfago, no estômago. Você pode ter em outras regiões. Anal, você pode ter uma varize anal também. Entendeu? Então, anal pelo fato da força que a pessoa faz por causa de ter o intestino ressecado, alguma coisa assim. Então toda aquela veia que ela se dilata demais, ela fica tortuosa em qualquer lugar do corpo. A gente chama de varize. E, doutor Mael, quais os sinais e os sintomas das varizes, doutor Mael?
Como nós falamos agora, a dor seria um sinal importante. A gente chama de dor surda, né? Ou uma dor queimante que a mulher principalmente sente nas pernas, na batata das pernas. Ela sente uma dor, um peso, né? Uma dor que a gente chama de dor surda, ou às vezes uma queimação, formigamento. Por que isso tudo? Porque a dificuldade que o sangue tem de retornar. Isso causa esse efeito todo. Coceira, aquele prurido que a gente fala, uma coceira nas pernas, também. Úlceras de perna também são ocasionadas por... tem pessoas que têm machucados, né, assim, acima do tornozelo. Isso também é bem característico de varizes. Aquela coloração escura que você tem bem embaixo do joelho, abaixo do joelho, chegando ao tornozelo, fica tudo escurecido. Aquilo ali também é um sinal de varizes, tem que ser bem avaliado. Cicatrizes que podem aparecer. Normalmente a varize, essas sensações que você tem, piora antes um pouquinho e durante a menstruação. Piora também na gravidez, você sente a piora do quadro, ou quando você usa anticoncepção. Você pode ter aumento da temperatura também da pele, na perna, né? Esse aumento da temperatura pode indicar uma varize. E você pode também ter descamação, descascar a perna, começar a descascar, ficar ressecada. Aonde tem a varize? Não, aí você não é exatamente onde tem a varize, é toda aquela região que fica atingida. Dá uma escamação, como se resseca a pele. Isso, podendo andar machucado às vezes, dando úlcera nessa região. Doutor Mael, quais as complicações das varizes, meu amigo? Olha só, a úlcera de perna, né, aqueles machucados que nós temos acima do tornozelo, é uma complicação séria de varizes, até porque elas custam a cicatrizar depois. Então é muito parecido até com as úlceras diabéticas, pessoas que são diabéticas. Então, gente, a úlcera de perna é uma complicação séria para as pessoas que têm varizes. A ruptura das varizes também, às vezes as pessoas têm aquelas varizes tão grandes que às vezes se roçar em algum local, bater em alguma coisa, sangra muito. Isso é perigoso, né? Até por causa de infecção que pode ocorrer. Então as pessoas que têm esse tipo de varizes assim, exageradas, têm que buscar um atendimento, né? Porque você está correndo um risco de haver uma ruptura da varize. O escurecimento, a gente chama de hiperpigmentação das pernas, pode haver um escurecimento. E esse escurecimento também não vai ter nenhum efeito assim muito ruim, mas vai ficar uma estética, né, a parte estética, principalmente para as mulheres. Então o escurecimento da pele pode também ter sido uma sequela, uma complicação da varize. E para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, doutor Mael, quais os tratamentos para varize? Vamos lá, como a gente falou, algumas coisas que as pessoas não podem fazer, tipo sapato, roupa apertada, isso entra no tratamento. Tá? Então exercício físico é importante. Por quê? O exercício físico faz que haja um retorno mais rápido do sangue, né? Ele movimente mais rápido. Ele movimentando mais rápido não dá tempo, né? Não facilita o aparecimento de varizes. Então as pessoas que fazem exercício físico, eles estão diminuindo a chance de você apresentar uma varize. Outra coisa que a gente falou, aquelas pessoas que ficam muito em pé, o que deveria ser feito? Evitar ficar muito tempo em pé, né? Sempre que puder, sentar, mas também não pode ficar muito tempo sentado. O ideal seria o quê? Botar as pernas para o alto. Então, as pessoas que podem evitar de ficar em pé muito tempo, deveriam fazer isso. Tá? Porque ficar em pé, você está facilitando a formação das varizes. E botando a perna para o alto, você está diminuindo essa condição. Como a gente já falou, aqui, as pernas para o alto. Outra importantíssima, quando a pessoa já apresenta os vasos sanguíneos que já estão assim incomodando, seria aquelas meias elásticas de média compressão. Por quê? Quando você coloca ela na perna, você faz uma pressão facilitando o retorno do sangue, fazendo o sangue subir. Ela vai comprimir nas pernas. Vai comprimir as pernas, não deixando haver a dilatação das veias. Né? Então isso diminui a dor e é um tratamento simples. Eles passam isso muito para as mulheres grávidas, né? Isso faz parte do tratamento. Essas meias de média compressão são importantíssimas para esse tratamento, tá? Mas tudo isso com indicação médica. A gente está falando aqui, não é chegar lá e comprar qualquer coisa, não. Tem que ser muito bem avaliado para ver, mas a meia é um tratamento. Evitar aquelas roupas de cintas que a gente falou, né? As pessoas, principalmente mulher que adora, né, sei lá, mostrar as formas, então ela usa às vezes uma roupa
Eu sei, mas aí se torna A gente não prejudicial. quer ficar assim com um bujãozinho, a gente tem que pegar um violoncelo. Eu sei, mas olha só, então cuidado, verdade. né? Eu deixo a informação aqui, a roupa apertada pode propiciar a formação de varizes, né? Eu não estou dizendo você não usar, mas você vai ver o momento de se usar. Não usar e não abusar, né, doutor Manuel? Pode ser uma coisa diária, né? Dormir com a cama, a gente chama de posição Trendelenburg. O que seria isso, esse nome estranho? Seria a parte de baixo da cama um pouco mais elevada, a parte das pernas. Para quê? Para que você durma com o sangue retornando fácil das pernas, né? Ajudando a natureza, ajudando a gravidade, né? Então, leva um pouco a parte das pernas da cama para poder facilitar o retorno do sangue. Isso é importantíssimo, você vai passar a noite muito mais tranquila, sem dor nas pernas. Você tem que tratar aquelas lesões que aparecerem, tá? Se você tem úlcera, já a formação tem que ser tratado. Isso aí é fundamental. O médico vai passar uma medicação apropriada. O tratamento medicamentoso, existem remédios para isso sim. Pacientes minhas que chegam lá com dores nas pernas, a gente avalia, existe uma medicação, não resolve a varize a medicação, mas ela alivia a dor e não deixa progredir a varize, então dá uma estabilizada, tá? Agora, o que realmente vai curar a sua varize? Uma cirurgia. Tratamento cirúrgico é o ponto final da situação. Como é que é feito isso? É retirar daquela veia, simplesmente isso. Ah, doutor, mas se eu tirar a veia que está com varizes, por onde o sangue vai passar? Você tem outras veias que fazem serviço. Essas externas, essas varizes que a gente vê, elas não são as principais não, a principal é por dentro. Tá? Então essa fena externa você pode retirar. E retira e acaba a dor, entendeu? Aquela estética, aquelas veias que você vê que não são muito bonitas, não é isso? Você vai retirar aquilo ali. Agora quem vai decidir isso aí é o cirurgião. E sobre assim, o que eles chamam de vasinhos que podem retirar, o que o senhor aconselha sobre isso? Isso tem tratamento com aplicação. Daí não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista nisso. Mas existe tratamento para esses microvasos, existem. Só que você trata aquilo ali, mas se você não fizer o tratamento principal, que é uma medicação, aquilo vai retornar. Você vai apresentar outros. Você vai tratar um e vai aparecer outros. Tá? Então o ideal é que uma medicação apropriada para que diminua a formação desses vasos ou outras coisas importantes também, né? Que a gente falou, a roupa não apertada, exercício físico, porque ficar só cuidando daqueles vasinhos ali, vai voltar tudo de novo, não vai ter jeito. Entendeu, gente? Então a solução é cirurgia. A medicação oral, ela dá um tratamento bom, mas não vai resolver o caso, só vai diminuir a dor e evitar que se forme mais. Tá? O resultado real, o tratamento definitivo seria uma cirurgia. Bom, gente, olha, tá aí a palavra do nosso médico, meu amigo doutor Mael. E com essa informação maravilhosa, eu agradeço ao senhor doutor Mael pela sua participação, pela sua vinda conosco aqui no programa de Mulher para Você, todas as quintas-feiras nosso encontro. Um abraço, um beijo para sua família. Aí, gente, doutor Mael, meu médico, meu amigo, aqui ao vivo no De Mulher para Você.